Oi, gente. Meu nome é Raquel. Eu faço parte da comunidade Discípulos de Jesus. E hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho. Na verdade, não é sobre mim, né? É sobre Jesus. E eu passei a maior parte da minha vida me definindo como ateia. Eu não acreditava em Jesus, em Deus. Por volta de 10 anos de idade, eu fiz uma oração para Deus porque eu sabia que eu precisava rezar toda noite. Eu vim de uma família católica, então eu sabia que eu precisava rezar Pai Nosso, Ave Maria, mas eu não entendia porquê. E nesse dia eu tinha entre 8 e 10 anos e eu chorei muito esse dia, falando: Deus, se Tu existe, me mostra, porque eu não quero ir pro inferno, sabe? E eu pedi pro Senhor um sinal esse dia e Ele não me deu. Desde essa época eu já era muito incrédula e depois disso a coisa só foi piorando. Eu me envolvi com ocultismo, pratiquei bruxaria, bebia muito, eu tinha muitos altares na minha vida e passei cada dia mais a odiar o nome de Deus, fazia tudo para justificar Deus. Isso é a psicologia, vai explicar por que disso, isso tem uma resposta racional. E eu não aceitava a fé dos outros e tinha muita raiva de quem falasse de Deus perto de mim. Quando foi em 2021, eu perdi o meu avô e ele era para mim um porto seguro. E aquilo mexeu muito, muito comigo mesmo. Eu entrei no fundo do poço e aí você pode achar, foi aí então que você buscou a Deus? Não, eu permaneci bem distante. Mas nessa época eu enfrentei uma depressão, comecei a tomar tarja preta, tinha muita ansiedade já de muito tempo, fiz muitos anos de terapia. E nessa época uma amiga minha pediu para orar por mim. E normalmente meu coração ele era tão ruim, tão duro, que normalmente eu diria: não precisa não acredito nisso. E nesse dia eu tava tão cansada, eu tava tão esgotada que eu não tive nem força para rebater nada. E eu só falei: tá bom, vai. E nesse dia eu tenho certeza que algo mudou, sabe? Uma trinquinha foi formada no meu coração de gelo naquela época. E eu me senti um pouco menos irada contra Deus depois disso. Não instantaneamente, mas ao longo dos outros meses. Continuei vivendo minha vida, fazendo minhas coisas, né? Eu era uma pessoa muito focada em dinheiro, eu buscava muito ter, consumir, queria alcançar lugares que não eram para mim. Mas foi em 2023 que eu tive uma convicção muito forte de que eu precisava sair da casa da minha família. Tava sendo um período muito caótico e eu decidi que ia sair de casa. Nesse dia eu nem percebi o que aconteceu, mas o que rolou foi que tava tendo muito problema no contrato que eu ia assinar pra eu morar sozinha. E eu tava cansada já da situação toda. Eu falei assim: Deus, se Tu quiser, então faz acontecer. Se Tu não quiser, tá bom, depois eu vejo, depois eu resolvo. E deu certo. Eu lembro de nesse dia pegar um Uber para comprar umas coisas para minha casa nova e olhar para o céu e me sentir assim pela primeira vez assim muito, muito grata mesmo e agradecer assim, muito obrigada por isso. E depois que eu me mudei, eu comecei a sentir realmente as coisas mudando muito. Eu comecei a ter experiências e buscar mais a Deus, mas ainda era algo muito superficial. Eu ainda não conhecia Jesus. E um dia nessa casa que eu morei, nesse apartamento que eu morei, eu estava escutando um podcast enquanto eu limpava a máquina de lavar e algo tocou muito meu coração. Aquele podcast falou muito no meu coração e eu sabia que era algo fora do normal. Foi quando eu senti um abraço. Foi uma coisa assim que eu não
consigo explicar com palavras, mas eu me lembro de estar assim apoiada na máquina e sentir um abraço, e eu sabia que era Deus ali comigo. Eu sabia que aquela palavra era Deus me confortando. E naquele dia eu chorei muito, eu me quebrantei muito. E depois disso eu realmente passei a buscar com mais fervor, mas eu ainda não tinha a intenção de participar de alguma igreja ou nada disso. Isso era ainda algo muito distante para mim. E pouco tempo depois eu tive alguns problemas em relação ao meu trabalho. Eu fiquei com problemas na minha mão e fiquei impossibilitada de trabalhar. Fora isso, meu relacionamento estava um caos, provavelmente ia acabar, então eram 2 altares na minha vida que estavam para se despedaçar. E certo dia eu estava no estúdio, tinha voltado a trabalhar, mas a minha mão ainda não estava 100%, e nesse dia eu chorei muito porque eu pensei, poxa, eu vou ter que parar de novo de trabalhar. E aí eu fiz uma oração e chorei muito antes dessa cliente chegar. Quando essa cliente chegou, foi a segunda vez que eu atendi ela, a gente não tinha intimidade, ela chegou com um presente. Ela me deu uma caixa de bombom da Cacau Show com um papelzinho que respondia toda a oração que eu tinha feito. E foi algo assim tremendo. E não parou por aí, porque esse dia foi aquele dia cheio de coincidências, que na minha cabeça eram coincidências porque eu era muito incrédula, então tudo eu tentava justificar. E aí nesse dia um tio meu me ligou e ele nunca fez isso. Eu lembro de pegar o celular e olhar assim, Tiago, o que Tiago tá me ligando? Será que morreu alguém? Isso ficou na minha cabeça, o que o Tiago tá me ligando? Tipo, que coisa estranha. Tudo bem, passou. Enquanto isso ia acontecendo 1000 coisas, meu relacionamento ali no celular, um caos, acabando, e a minha mão doendo. Foi quando a Laís me convidou pra vir conhecer a CDJ. Amiga, o Bruno vai pregar hoje, não sei o que, tu quer vir? E aí eu, tá bom, eu vou. E aí no caminho eu vim assim, a cabeça um turbilhão. Quando eu cheguei, o Bruno começou a pregar e ele falou, gente, não era pra eu falar sobre isso hoje, mas eu tô sentindo de mudar o roteiro. Hoje a gente vai ler Tiago, tal. Aí quando ele falou assim, Tiago, eu me lembrei do meu tio que me ligou, aí eu já fiquei assim, nossa, quantas coincidências em um dia. E aí ele começou a pregar, e aquela pregação eu senti que era sobre mim. Ele falou sobre idolatrias e relacionamentos que a gente coloca no lugar de Deus, e trabalho e dinheiro e milhares de coisas. E esse dia foi o dia que eu entendi que Deus realmente existe. E se eu tinha alguma dúvida, Deus realmente existe. E não só Ele existe, como Ele me conhece e me vê. E aí eu passei a ler a Bíblia, e pra mim foi porque nunca ninguém tinha me falado sobre aquele Jesus que eu tava lendo lá em Mateus. Pra mim realmente foi uma coisa assim, tipo, o que é isso? Como que eu não sabia de nada disso? E infelizmente acontece que eu fui procurar continuando viver a vida que eu levava, e eu tentei muito continuar frequentando os lugares, andando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas conversas, mas não fazia mais sentido. E aí chegou 2024, o começo do ano foi um caos. Quando tudo se acalmou e eu consegui fazer com que tudo tivesse do jeito que eu queria, tá na casa que eu queria, tá no meu trabalho do jeito que eu queria, tá com a pessoa que eu queria, eu olhei assim, eu pensei, é isso então? E aí Deus falou comigo e Ele disse assim, por que tu tá angustiada? Não era essas coisas que iam te fazer feliz e ter paz? E eu entendi que eu precisava começar a buscar realmente todos os dias. E eu passei a todos os dias ler a Bíblia e fazer devocional, e escrever
E eu parei pouco a pouco de andar nos lugares que eu andava, de fazer as coisas que eu fazia. E certo dia eu tava quase dormindo. Se eu tivesse fechado meus olhos por 20 segundos, eu teria dormido. Eu teria capotado. Mas pareceu cena de filme. Eu tava lá e aí de repente, pum. Me deu um senso de urgência. Cara, eu tenho que ler a Bíblia. E aí eu me levantei, meu namorado tava dormindo do meu lado. E aí eu me levantei de fininho, fui pra sala com a minha Bíblia. Cara, uns 20 minutinhos aqui só pra bater a meta. Eu passei 3 horas ali naquela sala, naquele sofá, eu e Deus. E nesse dia, até então ainda tinha muitas dúvidas, tipo, sobre a Trindade, sobre, sabe, algumas coisas assim. Tá, Jesus, era algo muito nebuloso ainda na minha cabeça, por mais que eu cresce. E nesse dia, eu tava lendo Jeremias e João. E nesse dia eu recebi minha primeira promessa. E depois eu continuei lendo, tava naquele quebrantamento todo, e aí eu li em João 8, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E foi nesse eu sou que não tem como eu explicar em palavras, mas foi como se eu tivesse entendido quem é Jesus e a grandeza dele. E me veio um temor e algo que eu nunca tinha sentido, e é realmente como se tivesse tirado as vendas dos meus olhos, e eu nunca vou esquecer esse dia. Depois disso eu tive muitas e muitas experiências entre 4 paredes, eu e o Senhor, porque dentro da minha incredulidade, o Senhor, ele é tão precioso que ele sabia que se eu estivesse vendo essas coisas em igreja, eu iria me voltar um momento e dizer assim, que nem eu falava antes. Eu sofri uma lavagem cerebral, essas pessoas me manipularam e nada disso aconteceu. Então ele fez questão de me isolar e me separar. E tive muitas experiências com Deus nesse período, até que eu fui muito confrontada a muitas coisas, a renunciar muitas coisas que eu achava que eu precisava, mas que me afastavam muito do Senhor. E pouco a pouco eu fui tirando e fui entendendo a necessidade de ser uma parte ativa do corpo, né? De congregar, de estar entre os irmãos. E isso pra mim era muito difícil, porque eu dizia assim, eu odeio gente, eu não gosto de gente. Se eu pudesse, eu viveria isolada. E isso foi uma das tantas coisas que foi maravilhoso, assim, de ver acontecer. Então, o Senhor transformou a minha vida, sabe? Eu era uma pessoa... Eu tinha muita raiva no meu coração. Eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa muito triste. E eu jamais admitiria isso, mas... é tão legal ver pessoas chegando no estúdio, ou até... o meu ex-namorado, que me conhecia assim profundamente, ele chegou pra mim e falou assim: eu acho incrível o tanto que tu mudou em 1 ano com Deus, coisas que tu tentou mudar em 10 anos na terapia e tu não conseguiu. E é isso, sabe? As pessoas chegam, nossa, tu parece tão bem, tu parece estar mais feliz, estar mais leve. E aí eu falo, foi Jesus, é Jesus. E é isso, tipo, são muitas coisas que aconteceram e eu sou muito grata, e finalmente eu sinto que eu tô viva.